Joe Biden e Kamala Harris são eleitos presidente e vice-presidente dos Estados Unidos depois de muito contar papel. Fique comigo porque nesse vídeo eu te mostro o impacto disso nos seus investimentos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Sabrina do Mercado Financeiro, sou doutora em finanças. Vamos falar um pouquinho sobre o resultado das eleições americanas. Pois é, até fevereiro de 2020, Donald Trump era o favorito à reeleição à Casa Branca, mas isso no mundo antes de Covid-19. Ocorre que a pandemia trouxe uma série de piora nos indicadores financeiros e econômicos dos Estados Unidos. O índice de desemprego, por exemplo, chegou a atingir uma máxima histórica, aproximando-se de 15%, e tudo isso foi fazendo com que a popularidade do republicano fosse caindo em detrimento de uma ascensão de Joe Biden. Trump tem uma política Make America Great Again. Então, com isso, o dólar vinha passando por sucessivas valorizações aqui no Brasil. Com a entrada de Joe Biden na Casa Branca, possivelmente teremos uma queda do dólar em relação ao real. Ponto de alerta, uma queda num curto prazo, porque quando a gente olha, o dólar nos anos 2000 estava a 1,80, depois ele foi a 2,32 e estava caro, foi a 3,76 e estava caro, a 4, a 5, chegamos a 6 e ainda dizem por aí que o dólar está caro. Então, no curto prazo, devemos sim ter um reflexo de queda no valor do dólar. Todavia, ao longo dos anos, o que pode se perceber é que a moeda americana vai ficando mais forte em relação ao real. Um outro ponto já colocado por Joe Biden também é o aumento da tributação em cima das empresas americanas. Isso pode fazer com que haja uma evasão de capital dos Estados Unidos em busca de países emergentes como o nosso país. E nessa situação, no curto prazo, isso pode implicar também no aumento da nossa bolsa de valores. A depender das políticas que forem sendo colocadas em prática, nós temos também já um manifesto pelo aumento nos investimentos em infraestrutura, que é um setor que tem uma capacidade de gerar empregos de forma mais rápida. E quem se beneficia dessa situação? Empresas de commodity no Brasil, como a Vale, por exemplo, como a Gerdau, por exemplo, mas isso não quer dizer que você tenha que sair comprando Vale e Gerdau só por causa disso. Bom, ao longo do tempo, independente de quem foi o candidato eleito, se republicano ou se democrata, o que foi percebido é um aumento da Bolsa Americana, do índice, principalmente do S&P 500. Mas o que acontece? É importante observar ativos de forma isolada, não quer dizer que tudo subiu nesse período, por isso a importância de você entender de mercado financeiro e saber selecionar as empresas que podem se beneficiar de toda essa conjuntura que agora nós temos em cena. Independente de quem tivesse sido eleito, o fato é que é importante você pensar nos seus investimentos de forma inteligente. A diversificação, ela te protege independente de qual das situações que a gente está falando. Então, ao invés de sair o resultado da eleição e você ficar procurando uma possível dica, um possível ponto que pode te fazer ter alguma rentabilidade no curto prazo, o convite é para que você entenda de mercado financeiro e consiga multiplicar o seu patrimônio ao longo do tempo. Isso é muito possível de ser feito. Para a gente finalizar, essa eleição teve alguns números históricos, então o voto nos Estados Unidos, que não é obrigatório, esse ano nós tivemos a maior taxa de comparecimento às urnas. Então, o Joe Biden e a sua vice foram os mais votados da história dos Estados Unidos.
ele será o presidente a assumir com a idade mais avançada, aos 78 anos, e Kamala Harris também é a primeira mulher negra que assume o posto de vice-presidente da América. Então é isso, recado dado. Entenda sobre investimentos, porque você ficará muito mais seguro nesses momentos em que temos algum fato que pode mexer com o mercado no curto prazo. E nunca se esqueça que investir em conhecimento rende sempre os melhores juros. Um beijo para você e até a próxima!